Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Como é que vocês estão? Não sei que hora vocês estão assistindo esse vídeo, então fica uma saudação genérica para todo mundo aí. Hoje nós vamos ter mais uma aulinha de História Geral, em que nós vamos discutir desta vez o absolutismo na Inglaterra. Então vamos tentar trocar uma ideia sobre como é que se formou o Estado absolutista na Inglaterra. Mas antes de fazer isso é importante lembrar algumas coisinhas. Primeiro, a gente já sabe, porque supostamente já estudou, o que é o absolutismo, o que é o antigo regime, quais são as características desse sistema de poder. A gente já conversou sobre os filósofos ligados ao pensamento absolutista, a gente já conversou sobre como se formou e se desenvolveu o absolutismo na França, e isso que a gente estudou até agora é o modelo, é o padrão do que é o absolutismo europeu. Nesta aula em especial, nós vamos discutir a Inglaterra, que é a exceção daquela regra. Ou seja, a Inglaterra é um tipo de absolutismo. Oi, Moto, tudo bem? É um tipo de absolutismo que se formou de um jeito diferente e que funcionou também de um jeito diferente. Então nós vamos tentar estudar, né? Nós já tentamos estudar o que era o padrão e agora vamos tentar estudar o que é a exceção. Tudo bem? Então, temos que começar lembrando o seguinte, na Inglaterra a realidade é diferente por quê? A realidade política da Inglaterra é diferente por quê? Porque o processo de formação do Estado Nacional na Inglaterra não seguiu o modelo do que foi o resto da Europa. Porque lá na Inglaterra aconteceu um processo histórico de formação de um negócio que a gente chama de parlamento inglês. Então, desde 1215, se desenvolveu na Inglaterra um costume político de limitação do poder do rei a partir da representação da sociedade, ou seja, a sociedade inglesa, através de seus representantes, tinha o direito e o poder de exercer sua liberdade, de garantir os seus direitos e de, portanto, limitar o poder do rei. Isso nasceu lá com a Magna Carta em 1215, quando o rei João Sem Terra não conseguiu manter o controle sobre a nobreza e acabou sendo obrigado a aceitar limitações ao seu poder. E essa prática política de limitação do poder do rei através de um órgão de representação da sociedade vai se desenvolvendo na história da Inglaterra até dar origem ao parlamento. E aí o que acontece então? Na Inglaterra, o próprio processo de formação do Estado Nacional não seguiu esse padrão geral que a gente estudou e, portanto, quando o Estado Nacional termina o seu processo de formação na Inglaterra e nós temos então um sistema de poder centralizado, o Estado, que exerce o controle sobre a sociedade através das leis, dos tribunais de justiça, do governo e tudo mais, esse sistema de poder centralizado e unificado através do Estado exerce o seu poder dentro de um território determinado, que é o Reino da Inglaterra, por isso Estado Nacional, né? O Estado que exerce o poder sobre a população que forma uma nação dentro de um determinado território. Essa realidade na Inglaterra não tinha o mesmo caráter que nos outros lugares, porque na Inglaterra o Estado Nacional nasce com poder centralizado, porém o governante tem poder limitado. Ou seja, o Estado é um sistema de poder que impõe a padronização da sociedade através das leis, do governo e da justiça, mas o rei não pode fazer o que quiser. O poder do rei, que é o governante, que é o chefe do Estado, é limitado pelo parlamento que representa a sociedade em duas câmaras, né? A Câmara dos Comuns, que são representantes eleitos pela burguesia e pela população da cidade, para formar uma representação popular, não nobre, dentro do parlamento, e o segundo, a Câmara dos Lordes, que é o órgão que representa os interesses, o poder e a influência política da nobreza sobre o funcionamento do Estado inglês. Tá certo? Agora, além disso, a Inglaterra é bizarra também do ponto de vista político. Por quê? Porque a primeira dinastia real inglesa, né, a primeira família que ocupou o trono e conseguiu ter de fato um Estado Nacional centralizado, unificado e formado nas mãos, foi a dinastia Tudor, que só assumiu o poder no século XV, após a chamada Guerra das Duas Rosas. Isso é um treco que a gente também já estudou quando estudou a formação do Estado Nacional na Inglaterra. Mas só para lembrar vocês, o que é a Guerra das Duas Rosas? Logo depois que terminou a Guerra dos 100 Anos e a Inglaterra
vivia uma crise profunda, assim como a França também. Por causa das perdas que a guerra causou, na Inglaterra não houve logo de cara a formação do Estado Nacional para conseguir criar um governo centralizado para combater a crise. Por quê? 2 anos depois do fim da Guerra dos 100 Anos começa uma nova guerra, que é uma guerra de disputa dinástica, de disputa de 2 famílias pelo trono inglês. A família York, representada por uma rosa vermelha, a família York que tinha uma proximidade maior com a burguesia inglesa, e a família Lancaster, representada por uma rosa branca, que tinha uma proximidade maior com as tradições da nobreza. E essa guerra, então, das 2 rosas, rosa branca e rosa vermelha, Lancaster versus York, vai durar 30 anos e vai acabar de arregaçar a estrutura econômica e as condições financeiras da coroa inglesa, porque foi uma guerra emendada praticamente com a Guerra dos 100 Anos. Tudo bem, gente? O término da Guerra das 2 Rosas, portanto, marca o final do processo de formação da monarquia inglesa, do Estado Nacional inglês, porque garantiu uma certa aliança entre os vários setores da nobreza e uma aproximação do Estado inglês, através da família Tudor, em relação à burguesia. Então o primeiro rei da dinastia Tudor foi esse tiozão aqui, que já está, preciso achar o cursor, achei, que já está marcado aqui, ó, que é o nosso amigo Henrique VII. Henrique VII, que vai reinar sobre a Inglaterra de 1485 até 1509. E quando ele assume o trono, tinha uma questão muito importante para resolver, que é a crise econômica. Guerra dos 100 Anos mais Guerra das 2 Rosas deixou a coroa inglesa falida e a economia inglesa em grandes dificuldades. Então o que Henrique VII vai fazer? Vai estimular o desenvolvimento da atividade comercial, da atividade de produção artesanal, de fabricação manufatureira e de desenvolvimento de um capitalismo inglês diferente do resto. Porque a gente viu que no resto da Europa o capitalismo, junto com o absolutismo, vai se formando como um capitalismo comercial, um capitalismo mercantilista. Na Inglaterra também tem isso, né? A busca pela exportação de produtos e bens para acumulação de metais preciosos, né? Para poder desenvolver o Estado, etc, etc, através dos impostos, enriquecendo a burguesia e tudo mais. Isso também fazia parte do processo de formação do absolutismo na Inglaterra. Porém, como a Inglaterra demorou muito para se unificar, demorou muito para centralizar o poder, demorou muito para formar o Estado Nacional, e forma o Estado Nacional de um jeito meio diferente, hashtag diferentão, por causa da existência do parlamento, a Inglaterra entrou muito tarde na corrida comercial da expansão ultramarina, na disputa por colônias e zonas comerciais de acesso a especiarias, metais preciosos e outros bens e produtos altamente lucrativos. Então a economia inglesa acaba se focando mais em quê? Acaba se focando mais num capitalismo meio que industrialista. Não industrialista no sentido de indústria que nós conhecemos hoje, que é máquinas mecânicas e tal, mas industrialista no sentido de focar não apenas na exploração comercial das colônias e mercados externos, mas focar na produção manufatureira, na fabricação de mercadorias, na produção artesanal para exportar manufaturas e produtos artesanais e industriais como base da sua economia. Então é um mercantilismo industrialista, que é diferente, porque o mercantilismo ele recusa a produção como uma atividade lucrativa e ele busca a comercialização externa. Na Inglaterra, pelas condições da formação do Estado Nacional e da dinastia Tudor, que vai conseguir impor o absolutismo, o capitalismo na Inglaterra, o mercantilismo na Inglaterra é um capitalismo industrial meio bizarrão. Meio bizarro por quê? Porque tem na produção manufatureira uma das bases principais da economia inglesa. Tudo bem, gente? Aí se liga aqui comigo, ó. Depois, então, que acaba o reinado do Henrique VII, desculpa, assume o trono o seu filho, que é o Henrique VIII. Ele governará a Inglaterra de 1509 até 1547, então veja, um reinado bem longo, né? De quase 40 anos de duração, 38 anos de duração aproximadamente. E o Henrique VIII, então, assume o trono com uma situação financeira da coroa já mais estabilizada. E ele vai ser o rei responsável por dar o próximo passo de centralização do poder e aumento do poder absoluto do rei. Ou melhor, aumento do poder do rei para se tornar um poder absoluto. O que o Henrique VIII vai fazer?
ele vai perceber que uma das grandes questões que limitava o absolutismo na Inglaterra era, ou melhor, que limitava o poder do Estado e a centralização do poder na mão do rei na Inglaterra e impedia a formação do absolutismo. De um lado era a tradição de participação da sociedade nas decisões e limitação do poder do rei através da Magna Carta e do parlamento. Beleza. Com isso ele podia mexer? Não sem arrumar treta muito grande junto à nobreza, não sem arrumar treta muito grande junto à burguesia. E o Henrique VIII sabia que não dava para governar a Inglaterra sem apoio da nobreza e sem a grana da burguesia. Então o que ele vai fazer? Ele vai perceber que tem um outro entrave muito grande para a formação do poder absoluto do rei na Inglaterra. E esse outro entrave muito grande é a influência que a Igreja Católica tinha. Então o Papa, através dos seus bispos e cardeais, que são os membros do alto clero lá na Inglaterra, ele conseguia, né, a igreja tinha terra pra caralho na Inglaterra, e a igreja conseguia influenciar demais o funcionamento da política, as decisões do Estado e a própria estrutura do poder na Inglaterra. Portanto, o Henrique VIII, a gente sabe disso, né? Ele tinha questões pessoais também, a questão do divórcio, a questão do desejo de ter um filho homem para poder ter um herdeiro do trono e evitar novas guerras e conflitos pelo trono na Inglaterra, mas ele tinha um interesse muito grande em limitar o poder a influência da igreja e o poder direto do Papa na Inglaterra. Aliás, o Henrique VIII começa a defender a tese de que o Papa não é só um líder religioso, o Papa é um monarca. Porque a gente sabe disso, a Igreja Católica tinha terras na Itália que eram administradas pela Igreja e o rei funcionava, o Papa funcionava como uma espécie de rei mesmo naquelas terras. A Igreja tinha exércitos, a Igreja tinha então um território, a Igreja tinha tudo o que precisava ter para ser um Estado nacional. Então o Henrique VIII falava assim, é um absurdo que a Inglaterra tenha que aceitar a influência de um monarca estrangeiro dentro das suas terras, né? Portanto, o Henrique VIII estava louquinho para arrumar treta com a igreja. Além de que, né, arrumando treta com a igreja, ele podia aumentar ainda mais o tesouro real inglês, a força econômica da monarquia inglesa, porque tretando com a igreja ele podia, quem sabe, tomar as terras da igreja, quem sabe tomar posse dos impostos que a igreja cobrava e essas fitas todas. Então a gente já sabe disso, né? O Henrique VIII vai ser o responsável pela reforma protestante na Inglaterra, pela criação de uma igreja nacional inglesa, que é a igreja anglicana. Então Henrique VIII é o rei que, através de uma lei que ele propôs e o parlamento inglês aprovou em 1534, essa lei se chama Ato de Supremacia, tornou proibida a influência do Papa na Inglaterra por conta do Papa ser reconhecido pelo parlamento inglês como um monarca estrangeiro. Então o ato de supremacia, ou seja, o governo inglês tem a supremacia sobre o território, sobre o poder, sobre a religião e sobre o funcionamento do Estado e da sociedade na Inglaterra. E aí então o ato de supremacia dá a Henrique VIII a liberdade de criar uma religião nacional que é a Igreja Anglicana. E aí a gente sabe disso também, a Igreja Anglicana é, no começo, durante o reinado do Henrique VIII, a mesmíssima coisa que a Igreja Católica. Os membros do clero católico foram forçados a se converter ao anglicanismo, os que não se converteram foram perseguidos, as terras da Igreja Católica passaram para a Igreja Anglicana, os poderes da Igreja Católica passaram para a Igreja Anglicana, inclusive de cobrar certos impostos eclesiásticos. As únicas diferenças em relação tanto ao funcionamento do poder da Igreja Anglicana, quanto em relação aos dogmas, né, as verdades religiosas, era que na Igreja Anglicana não tinha Papa, quem comandava a Igreja era o rei. O Henrique VIII, portanto, passou a ser considerado diretamente um representante de Deus na Terra, porque além de ser rei, ele era agora chefe da religião também. E além disso, tinha o lance de que era permitido o divórcio na Igreja Anglicana, por conta das questões pessoais do Henrique VIII, queria se separar da Catarina de Aragão, sua primeira esposa, que era uma princesa espanhola, e casar com a sua amante, uma nobre inglesa da corte, chamada Ana Bolena. O Henrique VIII vai acabar casando 6 vezes, isso vai ser uma treta enorme. Mas, enfim, com essa medida do ato de supremacia, o que o Henrique VIII conseguiu fazer? Aumentar ainda mais o poder do rei, aumentar a legitimidade do poder do rei, porque o rei passou a ser visto como chefe religioso, aumentar ainda mais o poder econômico da igreja, por dominar as terras e os tesouros da Igreja Católica, e
o Henrique VIII também foi capaz de negociar essas terras da igreja e ganhar apoio dentro da sociedade, distribuindo essas terras para os nobres e também para as pessoas ricas que tinham grana para comprar. Isso é chamado de o início do processo de cercamentos, que vai aparecer mais tarde, mas é um processo de fazer com que a terra deixasse de ser um feudo, né? É uma modernização capitalista da zona rural inglesa. Fazer com que as terras na Inglaterra deixassem de ser feudos e passassem a ser consideradas propriedades. Então os nobres passaram a ser donos da terra, então eles passaram a poder, com os cercamentos, que são leis propostas pela coroa inglesa, são vários reis que propõem leis dos cercamentos que vão sendo aprovadas pelo parlamento inglês. Deixa de existir a figura da terra comunal, né? Da terra feudal, da terra em que o camponês tinha o direito de viver e não podia ser expulso, das terras coletivas que forneciam recursos para todo mundo, os camponeses que viviam dentro do feudo. Essas terras começaram a ser cercadas, por isso os cercamentos, e elas eram ou transformadas em grandes, os feudos deixavam de ser feudos e viravam grandes fazendas, onde os nobres da Inglaterra usavam as terras para plantar alimentos, para vender comida para as cidades e lucrar. Então, a nobreza inglesa começa a ter uma mentalidade burguesa, uma mentalidade capitalista. E isso vai tornando a Inglaterra uma economia cada vez mais moderna também. Plantando alimentos, criando ovelhas para fornecer lã, para ser matéria-prima para produção artesanal, produção manufatureira, produção de tecidos, enfim. A Inglaterra vai tornando a zona rural também uma área de expansão do capitalismo. E isso aumenta o crescimento econômico, aumenta o lucro da burguesia, isso gera ainda mais impostos para o rei, gera ainda mais moral para a monarquia, junto com o poder religioso e tudo isso, a gente conclui então que o Henrique VIII pode ser considerado o primeiro monarca absolutista da Inglaterra. Tá certo, pessoal? Então a dinastia Tudor é aquela que é responsável pela formação do absolutismo na Inglaterra. Só que o absolutismo na Inglaterra era que nem o da França que a gente estudou? Não. E não era por quê? Porque formalmente na Inglaterra o poder do rei ainda era limitado pelo parlamento. O rei não podia simplesmente impor sua vontade como uma vontade soberana. Ele tinha que negociar e ter a aprovação do parlamento. Então quem aprovou o ato de supremacia foi o parlamento, quem vai aprovar leis de cercamentos vai ser sempre o parlamento, por causa dessa característica de imitação do poder real, pela participação da sociedade através do parlamento. Isso então faz com que a gente possa considerar que o absolutismo na Inglaterra é um absolutismo de fato, mas não de direito. De fato, por quê? Porque na prática, o Henrique VIII e seus sucessores, Eduardo VI, Maria I e Elizabeth I, vão realmente exercer o poder de forma absolutista. A dinastia Tudor vai pôr em prática o absolutismo. Mas na teoria, pelo direito inglês, eles não podiam. Porque pela Magna Carta e pelos costumes da Inglaterra, o poder do rei era limitado pelo parlamento. Então, na prática, de fato, o rei é absolutista na Inglaterra, mas não de direito. Porque na teoria, de acordo com os costumes e leis, o poder do rei era limitado pelo parlamento. Então, como é que a partir de Henrique VIII e principalmente seus sucessores, os reis da Inglaterra conseguem impor um absolutismo àquele país? Através de manobras para manipular o parlamento, através de concessões para a burguesia, principalmente da Câmara dos Comuns, poder desenvolver seus negócios, desenvolver um capitalismo rural e urbano, né? Como eu já expliquei, a questão dos cercamentos, desenvolver um capitalismo industrial, onde a burguesia tinha mais liberdade para desenvolver seus negócios, com menos controle do Estado. Tudo isso vai ganhando apoio, fazendo o rei ganhar o apoio da burguesia para que tudo que ele propõe seja aprovado no parlamento. Os reis ingleses vão também subornar nobres, enfim, distribuir terras, distribuir cercamentos, né, gente? Distribuir terras, distribuir vantagens para a nobreza, sempre ficar apoiando o rei. Claro que os reis não são uma unanimidade, mas consegue ter força suficiente para garantir que tudo o que os Tudor quisessem, o parlamento da Inglaterra fosse aprovando. Quando Henrique VIII morre, nós temos o seu filho, Eduardo VI, que vai assumir o trono. E isso é uma treta muito louca, viu? Porque é o seguinte, os reis, o Henrique VIII, ele casou-se várias vezes porque ele não conseguia ter filhos herdeiros do sexo masculino. Então a primeira esposa dele, Catarina do Aragão, deu a ele uma filha chamada Maria. Ela engravidou, ela teve
gestações de meninos, mas ou abortava, ou houve uma gestação de menino que a criança nasceu, mas nasceu deformada e morreu muito pouco tempo depois do parto. Problemas graves de saúde. Então, a Catarina de Aragão deu para Henrique VIII a Maria, a filha mais velha dele. Aí ele faz toda a fita lá da reforma protestante e separa da Catarina, casa com a Ana Bolena. Com a Ana Bolena ele tem a Elizabeth, também não consegue ter filho homem. Aí ele acusa a Ana Bolena de ter amantes, acusa a Ana Bolena de ser traidora da Inglaterra e condena a maluca à morte. O que acontece? Ele casa de novo com uma outra moça da nobreza inglesa, que aí sim ele consegue ter um homem, que é o Eduardo. Mas ele acaba separando também da mãe do Eduardo, enfim, vai casar mais algumas vezes e só vai ter menina de herdeiro, além do Eduardo. O problema é que o Eduardo VI, quando o Henrique VIII morreu em 1547, ele tinha apenas 9 anos de idade. Então ele assume o trono, quem governa é uma espécie de junta regente, né? Membros da nobreza inglesa que são escolhidos como regentes em nome do rei Eduardo VI. E o Eduardo VI, ele assume o poder em 47 e ele morre em 53. 6 aninhos. Então ele morre antes de completar a maioridade. E isso abre um problema enorme, enormíssimo. Quem vai ser o sucessor? A filha mais velha, que deveria ser a herdeira do trono, era Maria, que era filha de uma católica, a princesa espanhola Catarina de Aragão. E eles não queriam um católico governando a Inglaterra. Por quê? Porque além da igreja anglicana, uma parte grande da burguesia inglesa era calvinista, puritana e absolutamente anticatólica. Então, tinha uma resistência muito grande ao catolicismo. Tanto é que os reis da Inglaterra tinham que se converter ao protestantismo anglicano para poder assumir o trono, porque eles eram chefes da igreja anglicana, né? Então eles queriam evitar que a Maria I assumisse o trono. Aí colocaram uma prima, a Joana Grey, que ficou 9 dias no trono. Coitada. Acabou sendo acusada de traição junto com o marido, que era um dos nobres da regência, durante o reinado do Eduardo VI. E foi morta, no mesmo ano que assumiu o trono, 9 dias, coitadinho. Aí a Maria assume o trono como Maria I, mas ela começa a arrumar treta com os protestantes, porque ela é católica e ela quer restaurar o catolicismo na Inglaterra. Então olha só, o reinado dela também dura muito pouco. Não porque ela é morta, mas ela acaba, não porque ela é condenada à morte, mas ela acaba morrendo com 40 e poucos anos de idade. E aí quem assume o trono é a irmã, a Elizabeth I. Essa, apelidada de Rainha Virgem, por quê? Porque ela sabia que, como rainha, ela não tinha direito ao trono, ao governo, aliás, ao trono sim, não tinha direito ao governo, porque sociedade patriarcal, machista. Então, se ela quisesse governar, ela não podia se casar. Então, ela não se casou. Ela vai governar de 1558 até 1603. Se liga nisso. Mais de 40 anos, 45 anos. E ela vai ser um dos reinados mais longos da história da Inglaterra e vai ser um dos reinados mais importantes da história da Inglaterra. Ela vai ser apelidada de a Rainha Virgem. Claro que ela não era virgem, né? Ela tinha um monte de amante na corte, mas oficialmente ela era virgem por não ter se casado. E não se casou por quê? Porque não queria entregar o poder de ser rei absolutista, no caso dela rainha, óbvio, né? Para o seu marido. Ela queria continuar reinando. E reinou de modo brilhante. Ela conseguiu estabelecer a imposição da religião anglicana como a religião dominante na Inglaterra, porque ela mudou características do anglicanismo. Né? O anglicanismo era muito parecido com o catolicismo, e por isso a burguesia inglesa, que era calvinista, não queria ser anglicana. A Elizabeth I adaptou características do anglicanismo, do calvinismo e transformou a religião anglicana numa religião muito mais protestante mesmo, né, de contrariar princípios do catolicismo. Ela vai perseguir seus opositores de maneira brutal, né? Ela vai impor a religião anglicana, como eu já disse. Ela vai estimular as grandes navegações da Inglaterra. Ela vai fazer guerra contra a Espanha, a maior potência da época, e vai vencer, tomando várias colônias espanholas. Então Elizabeth I vai ser a rainha responsável por transformar a Inglaterra numa grande potência
capitalista comercial marítima. E aí a Inglaterra era uma potência dupla, né? Porque ela tinha agora, com Elizabeth I, uma grande rede comercial e colônias lucrativas espalhadas pelo mundo, mas ela ainda tinha uma base econômica e industrialista forte, que tornava a economia da Inglaterra a economia mais diversificada do mundo capitalista europeu e, portanto, aquela que estava mais pronta para se expandir. Não é à toa que, durante o século XVII, né, o reinado da Elizabeth I acaba em 1603, mas durante o século XVII, a Inglaterra vai se afirmar como a maior potência capitalista do mundo e a maior potência comercial do mundo, a famosa Rainha dos Mares. Claro, esse apelido é do século XIX, mas já nos séculos XVII e XVIII, a Inglaterra vai se tornar uma grande potência comercial marítima. A Elizabeth I tem até um retrato dela, né, uma representação dela muito famosa, que ela está sentada assim para ser pintada, e ela está com a mão direita sobre um globo terrestre, representando que ela está tornando a Inglaterra a potência dominante na navegação marítima e no comércio mundial. Beleza? Beleza. Só que o reinado da Elizabeth dura muito tempo. E quando ela morre, o que acontece? Quando ela morre, o trono inglês já não tinha mais ninguém diretamente Tudor para assumir o trono inglês. O parente mais próximo da Elizabeth I, que estava vivo e era o seu sucessor oficial, era um sobrinho, que era escocês. Sobrinho não, desculpa. Um filho de uma prima, né? Um sobrinho, primo, sei lá o quê. Primo, sobrinho, não sei que nome que é isso, um primo de segundo grau, coisa assim. Que era o rei da Escócia, chamado Jaime. E esse rei da Escócia, chamado Jaime, vai assumir o trono inglês em 1603, criando, portanto, uma nova dinastia na Inglaterra, né? O poder saiu da mão dos Tudor porque não tinha Tudor para assumir o trono. Quem assume o Tudor é o Jaime I, que na Escócia ele era o Jaime VI, mas assume o trono da Inglaterra com o título de Jaime I, iniciando uma nova dinastia, a dinastia Stuart. O problema é que a família Stuart, lá na Escócia, não tinha um parlamento para limitar o seu poder. A Escócia era um país católico e os Stuart eram uma família real católica. Então, quer dizer, para que o Jaime I assuma o trono da Inglaterra, já tem duas tretas que vão se formar logo de cara. Treta 1, ele vai ter que se converter ao anglicanismo. E ele se converte para poder assumir o trono, né? O trono vale mais do que as convicções religiosas dos monarcas. Mas claro que no íntimo dele ele não deixa de ser católico. E claro que ele, como rei agora de um Reino Unido, de Inglaterra e Escócia, na Escócia ele se apoia completamente e apoia completamente o catolicismo, enquanto que na Inglaterra ele é anglicano. Percebe a contradição? Então, claro que ele vai, né, mesmo na Inglaterra, ser um rei de uma tendência muito mais pró-católica do que pró-protestante, o que vai gerar grandes atritos religiosos, disputas religiosas. E como na Escócia o absolutismo não era limitado, era um absolutismo de fato e de direito, em que o rei tinha o direito de ser absolutista, inquestionável, incontestável, como representante de Deus na Terra, com poder infinito, ponto final, o Jaime I não vai aceitar a limitação do seu poder na Inglaterra. Então ele vai dar continuidade ao que a Elizabeth I fez em termos de desenvolvimento cultural, artístico, filosófico, né? É a época do renascimento cultural na Inglaterra. Figuras como Shakespeare, né? Como vários pensadores, filósofos, escritores, enfim, pintores também. Mas do ponto de vista político, a dinastia Stuart vai representar um rompimento das boas relações entre rei e parlamento. E vai começar a existir um conflito cada vez mais aberto entre rei e parlamento. Ainda o nosso querido amigo Jaiminho I consegue permanecer no trono, apesar dos atritos, das polêmicas, das disputas, até a sua morte em 1625. Só que quando ele morre, o que acontece? Quando ele morre, o Carlos I assume o trono,
E o Carlos I não vai ser um rei tão bem, não vou dizer bem sucedido, mas não vai ser o rei tão bem tolerado quanto o Jaime I. O Carlos I continua no mesmo caminho, que é o caminho da treta com o parlamento, é o caminho da imposição do absolutismo, inclusive em 1640 ele vai impor o fechamento do parlamento, veja. O cara vai arrumar treta mesmo. E esse rei vai sofrer, então, a primeira grande revolta anti-absolutista da Inglaterra, que vai unir o parlamento, a burguesia e o povão. Todos eles detestavam Carlos I e sua política pró-nobreza, pró-privilégios do clero da nobreza, sua política pró-católica, sua política anti-parlamento, anti-Magna Carta e que desrespeitava as tradições daquilo que o povo inglês considerava seus direitos e suas liberdades. E aí o Carlos I vai enfrentar uma revolução, uma revolta que vai virar uma revolução, a chamada Revolução Puritana ou Revolução Inglesa, que vai se desenrolar entre 1640 e 1649. Por quê? Porque vai virar uma guerra civil. O que quer dizer guerra civil? A sociedade inglesa vai rachar no meio, o rei vai ter apoio dos católicos e da maior parte da nobreza, e vai formar um exército de defesa do rei e de defesa da monarquia, os chamados cavaleiros, enquanto que o parlamento, com apoio total da burguesia e participação grande do povão pobre, vai formar também uma força militar popular que vai dividir a Inglaterra e vai fazer com que a sociedade inglesa entre em guerra contra si mesma, que são os apelidados de cabeças redondas. Por que esse apelido ridículo? Porque os protestantes, é por isso que é apelidada de Revolução Puritana também, essa revolução da Inglaterra, essa guerra civil, porque a maioria dos burgueses eram puritanos, eram calvinistas. Mesmo aqueles que eram convertidos ao anglicanismo, eles tinham uma prática religiosa calvinista puritana. Então, e o costume era usar um corte de cabelo considerado assim um corte de seriedade e sobriedade, que era um corte de cabelo, parecia uma tigela na cabeça, meio arredondado. Então, os cabeças redondas. Beleza? E aí então se formam então duas forças, os cavaleiros defendendo o rei e os cabeças redondas defendendo o parlamento. Na prática era a nobreza e o rei defendendo o absolutismo e os privilégios do clero da nobreza, e a burguesia, uma parte mais moderna da nobreza e o povo, lutando por uma ideia de liberalismo, né? Uma ideia anti-absolutista, de liberdade e de participação da sociedade no Estado, limitando o poder do rei e impedindo que ele governasse como absolutista. Essa guerra civil vai levar 9 fucking anos. E no final, as forças burguesas defendendo o parlamento, os chamados cabeças redondas, que, olha bem, tinha inclusive participação de movimentos muito radicais. Tinha um grupo dentro desses cabeças redondas, que era um grupo popular apelidado de Levelers. Ou, se você preferir, os niveladores, que é uma tradução literal do termo levelers, level, é manter o mesmo nível. Os niveladores, eles eram até mesmo não só anti-absolutistas, como anti-burgueses. Porque eles consideravam que o sistema capitalista era injusto, que existia uma grande acumulação de capital nas mãos dos grandes empresários, grandes banqueiros e grandes comerciantes, e os levelers exigiam a criação de um Estado em que o parlamento governasse a Inglaterra através de representantes, em que houvesse direitos iguais para todos, em que houvesse uma limitação ao direito de lucro, que a riqueza da burguesia, acima de um certo padrão, né, teria uma espécie de renda mínima para o trabalhador e uma espécie de nível máximo de lucro para a burguesia. E que o que ultrapassasse isso tinha que ser dividido entre os trabalhadores. Então é uma proposta radical, de certa forma até mesmo anticapitalista, no momento que o capitalismo estava ainda nascendo. Os levelers. E tudo isso estava dentro dos cabeças redondas. Tudo isso estava dentro dessa luta da Guerra Civil, da Revolução Inglesa ou Revolução Puritana. E essa galera vence, né? O rei é derrotado em 1649, ele é preso, ele é acusado de traidor da Inglaterra, e assim como
a Joana I foi decapitada, a primeira monarca condenada à morte na história das monarquias europeias, né, condenada à morte como traidora da pátria, né, traidora do país, o Carlos I vai sofrer o mesmo destino. Então ele vai ser condenado à morte, ele vai ser decapitado numa cerimônia pública, em praça pública, com o povo lá vibrando de prazer e de alegria ao ver o tirano, né, o absoluto, o abusador do poder, o desrespeitador do povo inglês e das tradições da liberdade britânica, ser morto. E aí, o parlamento não põe outro rei no lugar. O parlamento nomeia um dos líderes da Revolução Puritana, que era um parlamentar, era um burguês rico, importante, bastante destacado como líder da Revolução Puritana, chamado Oliver Cromwell. E o Oliver Cromwell vai ser nomeado não como rei da Inglaterra, ele vai ser nomeado como Lorde Protetor da Inglaterra. Ou seja, ele não era um rei, ele era uma espécie de presidente da República. Por isso que a Inglaterra passa a ser chamada de Commonwealth. Commonwealth é uma palavra em inglês que significa o quê? Quem manja de inglês? Common quer dizer comum. Wealth quer dizer o bem-estar. Saúde, se você preferir, né? Então, a palavra Commonwealth é o bem comum. É a tradução inglesa da palavra latina res publicae. Quer dizer, a coisa pública, a coisa de todos, a república. Então, Commonwealth é a palavra em inglês para república. Então, eles formam a Commonwealth britânica, que é a Inglaterra, a Escócia e todas as suas colônias sendo governadas por um representante do parlamento, o senhor Oliver Cromwell. Então, se forma, a partir de 1649, a chamada República Puritana de Oliver Cromwell. Apelidada de puritana por quê? Porque a religião puritana era o pano de fundo, de grande parte, o pano de fundo era a base religiosa de grande parte da burguesia inglesa e acabou virando um pano de fundo para a disputa do parlamento versus o rei absolutista, os reis Stuart. Então é o primeiro movimento anti-absolutista, liberal, que vai implementar a ideia de uma separação de poderes, né? O governo é o governo, o parlamento é o parlamento, mas o governo é nomeado pelo parlamento e o governo tem que prestar contas para o parlamento. O Oliver Cromwell vai ser um governante assim extremamente autoritário e centralizador, tanto é que durante o domínio do Oliver Cromwell de 1649 até 1658, quando ele morre, os Levelers e outros grupos populares mais radicais que defendiam um governo mais democrático ou que defendiam restrições ao lucro capitalista, né? Limitações da riqueza da burguesia, essa galera vai ser perseguida implacavelmente. Vai ser absolutamente exterminada. Né? E o Oliver Cromwell vai fazer um governo centralizador, autoritário, repressor, mas altamente ligado aos interesses da burguesia. Então vai ser responsável por uma expansão do capitalismo inglês tão grande quanto a era, ou maior do que a era da Elizabeth I. Principalmente através da criação de uma lei chamada de, claro, proposta pelo Oliver Cromwell e aprovada pelo parlamento inglês em 1651, chamada Atos de Navegação. O que diziam os Atos de Navegação? O Oliver Cromwell percebeu que um dos grandes problemas para a expansão capitalista da economia inglesa era que os comerciantes holandeses eram mais poderosos que os comerciantes ingleses ainda naquele momento, e grande parte dos produtos e recursos que entravam na Inglaterra entravam através dos holandeses, que compravam, né, por exemplo, sei lá, açúcar brasileiro e revendiam na Inglaterra, essas coisas assim, entendeu? Claro, açúcar português, né? Que compravam, enfim, e faziam intermediação comercial. Então os atos de navegação proíbem a entrada de qualquer navio comercial que não fosse britânico. Então, se os holandeses queriam fazer comércio dentro da Inglaterra, eles ou não podiam fazer com seus próprios navios, tinham que comprar navios britânicos, fabricados na Inglaterra, o que deu um puta impulso para a indústria inglesa, para a indústria naval inglesa. E, mano, fabricar navio não é só fabricar navio, né? Para fabricar navio, você tem que fabricar as peças do navio. Então, isso vai desenvolver a indústria madeireira, porque navio era feito de madeira, vai desenvolver a indústria têxtil, porque as velas do navio são feitas de tecido, vai desenvolver a indústria, que não é indústria ainda, né? A manufatura metalúrgica, porque os pregos
e outros, todos equipamentos do navio são feitos de metal. Então, veja, é uma puta expansão da economia através dos atos de navegação. Então, ou os comerciantes estrangeiros transportavam seus produtos em navios britânicos ou simplesmente não podiam transportar nada para dentro da Inglaterra. Isso deu um impulso para o comércio marítimo inglês, um impulso para o desenvolvimento da indústria manufatureira na Inglaterra, e tornando então a Inglaterra um país cada vez mais poderoso junto com a exploração das colônias que tinham sido tomadas principalmente da Espanha ou da França nas guerras que a Elizabeth I fez contra aqueles países. Tudo bem, galera? Então, maravilha. Só que aí o Oliver Cromwell morre. Quando o Oliver Cromwell morre em 1658, o parlamento nomeia o seu filho como seu sucessor, que é o Ricardo Cromwell. Então não era uma monarquia, o parlamento é que teve que nomear, mas acabou virando uma sucessão familiar, né? E o Ricardo Cromwell ficou pouco mais de um ano comandando a Inglaterra como Lorde Protetor. Por quê? Porque em 1660 ele é derrubado do poder, porque ele não conseguiu manter o nível de união da sociedade inglesa, não conseguiu manter o controle sobre a burguesia e a nobreza ao mesmo tempo, não conseguiu manter o mesmo padrão de desenvolvimento econômico que seu pai tinha instituído, e não conseguiu controlar várias revoltas e descontentamentos populares, porque uma parte grande do povão e da sociedade inglesa em geral tinha medo da república. Porque república não tem rei, a Inglaterra era o único país da Europa sem rei, então meio que estava desrespeitando a vontade de Deus na Terra, tá ligado? Então, no meio disso tudo, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo um movimento militar, comandado por um general britânico, que o parlamento não tem condições de frear, que encerra a Commonwealth, encerra a República em 1660 e vai restaurar a família Stuart no trono. Olha só. Então, em 1660, nós temos a restauração Stuart. O filho do Carlos I, que conseguiu fugir da Inglaterra durante a Revolução Puritana, ele é convidado por esse general a voltar à Inglaterra e assumir o trono. E como era um movimento militar, estruturado dentro, né, uma espécie de golpe, né, e que o parlamento também não estava muito afim de brigar contra isso, porque tinha descontentamento muito grande por conta da ineficiência do governo do Ricardo Cromwell, a gente tem a volta da monarquia na Inglaterra em 1660. E aí o que vai acontecer? Quem assume o trono da Inglaterra no lugar do Ricardo Cromwell, né, como eu falei, é o filho do Carlos I, que fugiu e voltou e assume o trono com o título de Carlos II. Ele vai governar de 1660 a 1685 até morrer, vai ter um governo, portanto, relativamente longo. Vai ser um governante habilidoso, ele vai conseguir ter grandes apoios dentro, principalmente da nobreza inglesa, mas não vai abandonar a tendência dos seus antecessores. Qual é a tendência dos antecessores de Stuart? E olha que o parlamento obrigou o Carlos II a assinar uma série de documentos legais dizendo que ele não ia exercer o seu poder de forma absoluta contra o parlamento, etc. Mas quem confia na promessa de um rei, não é mesmo? Então Carlos I acaba voltando a essa tendência absolutista de entrar em choque com o parlamento, de criar impostos, de não ouvir o parlamento, de não respeitar a Magna Carta, de não respeitar aquilo que a sociedade inglesa considera a raiz da sua liberdade, dos seus direitos. E aí o que rola? Nada. Rola um aumento gradual do descontentamento e o aumento dos conflitos. 1685, o Carlos II morre e o seu filho, Jaime II, assume o trono. E como o herdeiro é sempre pior que o antecessor, o Jaiminho, desculpa, que não era filho, falei besteira, era irmão. O Jaime II era irmão do Carlos II. E como o sucessor é sempre pior que o antecessor, o herdeiro é pior do que o patrono, o Jaime II ele assume uma política ainda mais absolutista, ainda mais escancaradamente aliada ao catolicismo e gera descontentamentos gigantescos que vão dar origem a uma nova revolução política na Inglaterra. Essa nova revolução é chamada de Revolução Gloriosa. Por que Revolução Gloriosa? Porque supostamente foi feita sem derramamento de sangue, o que é mentira, né? Teve várias guerras, o Jaime II foi obrigado a abandonar o trono em 1688 por uma tomada do poder feita pelo parlamento que deu o trono para sua filha, a Maria.
que vai ser a Maria II, Maria Stuart, que era casada com um príncipe holandês chamado Guilherme de Orange, e como na Holanda não existia absolutismo, a Holanda era uma espécie de federação de territórios, né, de províncias, chamado Províncias Unidas, tinha algumas que eram república, algumas que eram monarquias e tal, o Guilherme I, desculpa, o Guilherme de Orange, que é esse o sobrenome do genro do Jaime II, Guilherme de Orange, ele é nomeado rei da Inglaterra por estar casado com a Maria II, filha do Jaime II, mas ele já abre mão completamente de qualquer poder absolutista. Ele chega na Inglaterra já dizendo, olha, eu abro mão, né? Eu estou aqui para defender o parlamento, estou aqui para defender a religião protestante, estou aqui para defender a Magna Carta e a liberdade do povo inglês. Né? Então, quer dizer, não se forma um movimento de guerra civil, em que a sociedade vai ter que formar um exército para lutar contra o rei. O rei foge, o Jaime II foge. Se reorganiza fora da Inglaterra, principalmente com o apoio do Luís XIV, que era rei da França, o rei Sol, o absolutistão, que era primo dele, era primo do Jaime II da Inglaterra. E ele, com o apoio do Luís XIV, então, ele vai conseguir montar um exército, né, com apoiadores dentro da Inglaterra, com dinheiro da França, montar um exército para tentar voltar ao poder. Então vai ter guerra, sim, vai ter derramamento de sangue, só que não vai ter guerra civil. Então, primeiro, não vai ter revolta dentro da Inglaterra. Segundo, não vai ter mais ameaça popular. Então, esse movimento da Revolução Gloriosa é um movimento completamente burguês, parlamentar. É o parlamento apoiando outro herdeiro do trono que não o Jaime. Perceba, o cara ficou no trono 3 anos só. E foi derrubado. E a Revolução Puritana se completou em menos de 1 ano. Teve muita guerra depois, né? Esse exército que o Jaime II conseguiu montar fora da Inglaterra. Mas não ameaçou, né, a eclosão de movimentos populares e de movimentos de guerra civil interna. Então a revolução é chamada de gloriosa por isso, porque foi uma revolução feita supostamente pela vontade do povo inglês, que na verdade permitiu que a burguesia chegasse ao poder de maneira mais tranquila. Por quê? Porque o Guilherme III, Guilherme de Orange, Guilherme da Laranja, professor? É, Guilherme da Laranja. Ah, é por isso que a bandeira da Holanda é laranja? Não, man, a bandeira da Holanda não é laranja. A bandeira da Holanda é azul, vermelha e branca. Mas por que os uniformes das equipes esportivas holandesas são laranja? Aí sim, em homenagem à família Orange, que é uma família muito importante na história da Holanda e vai ser importante também na história da Inglaterra através do Guilherme III. E aí o que vai acontecer? O Guilherme III vai ter que assinar a Bill of Rights, que é uma lei feita pelo parlamento, que vai dizer o quê? Que o rei não tem mais poderes. Ou melhor, deixa eu reformular. Que o rei não tem mais certos poderes. Então o rei não tem mais o poder de impor leis. As leis só podem ser feitas pelo parlamento. Então o rei pode propor uma lei, mas ela vai ser debatida e aprovada ou não no parlamento. E é o parlamento que decide lei. Então você percebe que é meio que uma separação de 2 poderes, né? O governo passa a ser um poder comandado pelo rei. Por isso que é chamado de monarquia constitucional esse tipo de governo. Porque o rei ainda governa. É ele que gerencia o dinheiro dos impostos e tal, e toma as decisões de governo. Mas o rei não governa como ele quiser, ele não é absolutista, porque tem a Bill of Rights, quer dizer, Carta de Direitos, que vai limitar o poder do rei. Então só o parlamento cria leis, só o parlamento pode criar novos impostos ou aumentar os impostos já existentes, só o parlamento pode comandar as forças armadas e só o parlamento pode declarar guerra. Percebe qual é o rolê? É um rei que governa, mas governa com poderes altamente limitados para garantir o quê? Garantir que a burguesia tenha total liberdade dentro do parlamento para fazer leis que beneficiem a expansão do capitalismo. Que a burguesia tenha total poder para fazer leis que estimulem desenvolvimento industrial, expansão comercial. Que a burguesia dentro do parlamento tenha total poder de influenciar o direcionamento do Estado inglês. Porque as leis vão ser feitas pelo parlamento e quem domina o parlamento é a burguesia. Então isso é uma monarquia constitucional, em que o rei tem, o rei ocupa o trono, é uma monarquia, ele governa, mas governa com o poder limitado pelo parlamento e pela Constituição,
que no caso é a Bill of Rights e a Magna Carta, e limitado, portanto, pela sociedade. Claro que esse pela sociedade é mais ou menos, porque os pobres não podiam participar da política, né? Mas, enfim, é o fim do absolutismo inglês. Nunca mais vai ter absolutismo na Inglaterra a partir da Revolução Gloriosa. Então, que é chamada de gloriosa, por conta de não ter vivido uma guerra civil, isso foi ótimo para a burguesia, porque não colocou o povo contra a burguesia, como os Levelers, por exemplo, não teve outro fenômeno desse. Gloriosa porque acabou com o absolutismo de uma vez por todas. Daí para frente, a Inglaterra nunca mais vai ter um governo absolutista e vai continuar sendo uma monarquia até os dias atuais. Tudo bem, minha gente? Essa é, então, uma exposição resumida dos principais elementos da história do absolutismo na Inglaterra. Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem dúvidas, já sabem onde me encontrar, nas redes sociais, no WhatsApp, fiquem à vontade. Estou sempre à disposição, beleza? Um abraço, um beijo, até a próxima.